Deus faz virar festa. Deus é especialista em transformar lágrimas em riso, dor em alegria e sonhos mortos em realidade. Por favor, igreja, volte A sonhar. Volte a sonhar. Às vezes não é as pessoas que destroem os seus sonhos. Às vezes é você mesmo que não acredita. Você mesmo que olha e manga e dá risada. Eu sou capaz disso? Nunca. Acabou. E você vê que essa caixa é transparente. Você sabe que aqui dentro está tudo amassado e todo mundo vê. Sabe, às vezes o nosso coração está assim. O engraçado e interessante é que tem pessoas, e eu trouxe aqui de propósito, que as caixas, que dentro o projeto está amassado e não deu certo. Mas fora, não dá para ver mais a dor e o sonho que morreu. Está escondido. Tem muita gente em nosso meio assim. Aparentemente está feliz. Eu estou de pé. Porque você não está vendo dentro. Porque você não conhece o projeto. Porque você não conhece o quarto. Porque você não conhece o choro. Tá bonito, né? Tá legal, não tá? Mas e dentro? Porque tem sonhos que morrem, todo mundo sabe. Mas tem sonhos que só você sabe que não deu certo. Mas não importa, Deus diz essa noite, se as pessoas sabem ou não sabem, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que mostrar para você que a última palavra não é de homens, a última palavra é de Deus. Onde o homem coloca ponto, é só uma vírgula no caderno de Deus. Estou aqui brevemente para te convidar a assistir esse vídeo que vai falar sobre sonhos. Às vezes as pessoas rasgam os nossos projetos, dizem que a gente não é capaz. Então dobre sua atenção, tire um tempinho, se não puder assistir agora, guarde o link, assista depois. Mas essa mensagem vai mostrar para você que a gente nunca tem que deixar de sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Venha comigo, Luísa. Você tem sonhos também. Faculdade, já pensou? Vamos botar médica, né? Então vamos botar aqui médica. Tá aí o projeto. Enquanto o sonho tá dentro dela, ninguém manga. Ninguém dá risada porque não conhece. Por isso que um ditado muito certo, Léo, às vezes é o que ninguém sabe, ninguém estraga. Às vezes não podemos contar para as pessoas erradas. Conte para Jesus, conte para Deus, porque Ele sabe onde está doendo. E Ele não vai mangar do seu sonho, Ele vai ajudar a realizá-lo. Mas um dia ela caiu na graça de contar. Mostra aí, mostra aí. Mostrou para um e lá vem, né? Você gosta de estudar? Desista. Por que você não faz uma coisinha mais simples? Né? Você bota o currículo ali, esse sonho é grande demais. Eu gosto de você, eu quero o seu bem. E para eu não ver que você vai se matar nos estudos, sonhe não com isso. A gente não percebe que o projeto está morrendo por quem está do nosso lado. Chega outra amiguinha da classe. Até ela mesma se desanima. Tem um momento que ela mesma passa a não acreditar. Que ela mesma passa a ser incapaz de dizer, não é para mim mesmo não. Isso é muito forte, igreja. Tá filmando aqui porque você que está aí em casa não veio para a igreja. Mas a igreja está indo até você. E quando o sonho, você não consegue nem mais ler a letra que você escreveu aqui aí. Tá tão esquecido. Está tão no passado, está tão machucado por pessoas que diziam amigos, que nem existe mais. E minha amiga que fica cabisbaixa, fica triste. Você conhece uma pessoa assim que no olho você não vê mais o brilho? Não vê mais a vontade de viver? Não vê mais o desejo de alcançar horizontes, de sonhar, de ajudar a família, de vencer? Mataram o sonho da menina. Mas você sabe, Jesus é especialista em restaurar sonhos perdidos. Deus, através da palavra dele, que é viva e eficaz, começa a ressuscitar aquilo que mataram na vida dela. Volte a sonhar. Ela volta a estudar, Fabrício.
Vamos evoluir no tempo. Você passou anos, não ligou para as críticas, não ligou para quem matou os seus sonhos. Por quê? Porque Jesus chegou primeiro e agora dentro de você o seu olho brilha, porque você voltou a sonhar. Aí, o mesmo objeto de humilhação, os mesmos fragmentos, irmã Solidar, a mesma coisa de humilhação, Deus usa a nossa vergonha para nos honrar. Dobre a atenção que você entende. Cadê meu amigo? Vem meu amigo agora me pregar comigo. Segura aqui. Nós matamos o sonho dela. Está aqui na nossa mão. Sua vontade de sonhar foi morta por nós ou por você. Deus chegou primeiro, disse: volte a sonhar, porque o papel da igreja é esse, mostrar que os sonhos de Deus são maiores que os seus, Cauã. Mas o objeto de humilhação, toda vez que ela olhasse para esse papel, ela ia dizer: foi ali que eu morri. Aí Deus pega o mesmo objeto e agora eu quero que você se imagine no dia da sua formatura. O mesmo objeto de humilhação passe. Deus faz virar festa. Não era morte? Virou confete, virou aplauso. O sonho foi realizado, não como você pensava, mas como Deus queria. Deus é especialista em transformar lágrimas em riso, dor em alegria e sonhos mortos em realidade. Por favor, igreja, volte a sonhar. Aleluia. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Lucas capítulo 7, do seu versículo 11, a palavra de Deus, que fechada é um livro, mas quando você abre, Deus fala com você. Lucas, do seu capítulo 7, versículo 11, vai contar uma história que quando eu li pela primeira vez, eu acho que eu quase chorei, igreja. Uma história muito linda. Eu quero que essa noite você se coloque no lugar dessa mulher, melhor dizendo, dessa viúva. Diz assim: e aconteceu pouco depois de ir ela à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, no caixão, e os que levavam pararam, disse: mancebo ou menino, te digo, levanta. Aqui começamos a mensagem. E o defunto se assentou e começou a falar, e entregou para sua mãe. Amém, igreja? Mamãe? Volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonho. Eu tenho certeza, eu não acho, que todo mundo aqui tem um sonho. Uma criança, ela sonha talvez com um brinquedo. Um adolescente, ele sonha com objetos, com uma moto, com um carro. E não há nenhum problema em você sonhar. Você trabalha, você faz por onde e você chega nos seus objetivos. Sonho tem duas definições. Quando a gente dorme, a gente sonha e às vezes, quase sempre, Deus se revela nos sonhos. Se você ler a Bíblia, ele vai revelar para José que Faraó teria 7 anos de prosperidade, mais 7 anos de miséria. Mas Deus intercede nos sonhos para avisar o futuro e cuidar da sua vida. Deus leva a sério o que você sonha, o que você planeja, porque pode ser um aviso para que a sua vida continue feliz e no caminho do Senhor. O fato é que todo mundo sonha e existem os níveis de sonhos. Irmãos, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando nós somos jovens, adultos, nós só sonhamos para nós. E você sonha em comprar uma casa, você sonha em ter um carro melhor, mas se você perceber,
quando a gente vai ficando com os cabelos brancos, quando a gente começa a ter manhinha, a ter painho, você percebe que o sonho dessas mulheres não é mais para ela, mas sonha com que os filhos se convertam, sonha com que os filhos se dê bem, sonha que os filhos sejam homens de valor. Eles passam a entender que o segredo da vida não é só sonhar para você, mas é ver as pessoas bem. Eu torço por sua felicidade, eu torço pelos seus sonhos, eu quero que você dê certo e vá bem. Que pena que a gente só aprende nessa idade. Que pena que a gente às vezes demora uma vida toda para entender que não é sobre nós, não é sobre um, é sobre muitos, é sobre eu, mas é sobre você também, porque eu tenho que aprender a torcer pelos seus sonhos. Aprenda a sonhar, mas aprenda a incentivar os seus amigos a sonharem também. O sonho que você incentiva na vida dos outros não vai impedir que o seu se realize. Pelo contrário, aprenda a ser amigo. Sonha grande, parabéns, estou contigo, vá lá. Porém, infelizmente, até na igreja existem muitos coveiros de sonhos. Eu quero cantar, eu quero fazer. E a pessoa diz, você que mora naquela cidadezinha, que mora no interior, que tem essa profissão, vai chegar em lugar nenhum. Eu sou teu amigo, eu estou te dando um conselho, eu gosto de você, olha o gostar. Mate o seu sonho. Não é para você. Mas Deus, através de louvor e da palavra, Ele está dizendo, volte a sonhar. Porque não são os homens que têm que botar um ponto no seu sonho. Porque se Deus diz, sonhe grande, vai acontecer. Mas aqui, igreja, vocês sabem, essa viúva, ela tinha um marido. Para ela estar viúva, ela perdeu o seu esposo. Se coloque no lugar dela, por favor. Não existia INSS. Que você perde o marido e você se aposenta. Não existia. Ela dependia do filho para comer, ela dependia do filho para andar. Imagino eu, não diz a Bíblia, mas o filho tinha um papel muito importante na vida daquela mulher. E o que acontece? O sonho dela, o projeto, o filho, o sustento, tudo, ela não sonhava mais para ela. Ela queria ver o filho casar, ela queria ver o filho prosperar, ela sonhava por ele e não por ela. O tudo dela, a Bíblia diz, o único filho daquela mulher morreu. E quando o projeto não dá certo? E quando o sonho não se realiza? E quando acabou? Lembra, onde o homem coloca ponto, é só uma vírgula no caderno de Deus. O projeto não morreu. Vamos continuar. A morte, ela é engraçada. Por quê? Porque ela pega alto, baixo, magro, não importa se você tem dinheiro, a sua condição, sabemos que é uma realidade de todos e que ela visitará a todos, a menos que Jesus Cristo venha antes e arrebate o seu povo para o céu. Porém, a morte chegou naquela família. E o primeiro estágio da morte, ela mata e só os de dentro ficam sabendo, ei, o seu sonho acabou. Ei, o seu único filho foi embora. Só que a morte não se contenta, ela quer se amostrar e mostrar para a cidade inteira que você não deu certo, que você fracassou, que você era só mais uma e só mais um. Não basta eu te humilhar dentro da sua casa. Eu quero mostrar para as pessoas que você não conseguiu, que o seu sonho não deu certo. Eu tenho que mostrar, porque todo mundo respeita a morte. Os comerciantes baixam as portas. As pessoas que estão com a cabeça coberta, em reverência, tira, se coloca no lugar, porque é uma realidade de todos. E ela chegou para matar o sonho de alguém. O único filho, aquela mulher perde. E agora vai o cortejo fúnebre, ou seja, o velório, o sepultamento. E ela vai carregando o único filho, o projeto, o sonho. Eu poderia dizer, para ilustrar, eu trouxe aqui para a igreja entender, que o sonho dela era com que o filho estivesse bem. Eu vou simular nessa folha em branco. Nessa folha em branco, obrigado. Nessa folha em branco você pode escrever seu sonho, sabe? Nessa folha em branco você pode escrever, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ajudar minha família. Você pode escrever e sonhar do tamanho que você quiser. O céu é o limite. Só que, na vida daquela mulher, o sonho que estava elaborado foi cancelado. Às vezes, quem cancela os seus sonhos são as pessoas. Pega o projeto. Você não quer ser uma cantora? Eu pego o projeto e digo, não vai dar certo. Está aqui o que você nasceu para ser. E a gente se conforma com aquilo.
Pior, às vezes não é as pessoas que destroem os seus sonhos. Às vezes é você mesmo que não acredita. Você mesmo que olha e manga e dá risada. Eu sou capaz disso? Nunca. Acabou. Terminou. Já foi. Então, o projeto daquela mulher não foi as pessoas que tiraram, muito menos ela. Mas foi a situação, foi a circunstância, foi a morte que chegou e disse: acabou para você. E o sonho dela e o projeto foi colocado no esquife e agora ia seguir até o sepultamento. Só que presta atenção, da casa dela até o lugar que ela ia enterrar o sonho, até o lugar que ela ia enterrar o projeto, tem uma distância, tem uma demora para chegar até lá. Ela sai da casa dela triste, se coloca no lugar dela, era o único filho. E ela vai enterrar o projeto, o sonho, a empresa. Ela vai enterrar o sonho da vida dela. E você vê que essa caixa é transparente. Você sabe que aqui dentro está tudo amassado e todo mundo vê. Sabe, às vezes o nosso coração está assim. A gente tenta esconder, os nossos sonhos e projetos tenta esconder. Só que a nossa transparência de viver, as pessoas percebem que não sorri como sorria antes, que não anda como anda antes, que não faz o que fazia antes. O seu projeto morre e todo mundo vê, porque não tem como mais esconder, a cidade toda sabe. O engraçado e interessante é que tem pessoas, e eu trouxe aqui de propósito, que as caixas, não dá para ver mais a dor e o sonho que morreu. Está escondido. Tem muita gente em nosso meio assim. Aparentemente está feliz. Eu estou de pé. Porque você não está vendo dentro. Porque você não conhece o projeto. Porque você não conhece o quarto. Porque você não conhece o choro. Tá bonito, né? Tá legal, não tá? Mas e dentro? Porque tem sonhos que morrem, todo mundo sabe. Mas tem sonhos que só você sabe que não deu certo. Mas não importa, Deus diz essa noite, se as pessoas sabem ou não sabem. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que mostrar para você que a última palavra não é de homens. A última palavra é de Deus. Mas o fato é que tem muitas pessoas que conseguem esconder bem. Conseguem disfarçar bem. Que dentro o projeto está amassado e não deu certo. Mas fora, a paz do Senhor, irmãos, até aqui nos ajudou. E eu concordo, porque nós não temos que chorar para quem não tem a solução. Nós não temos que mostrar fraqueza para quem quer aproveitar do momento de dor para nos humilhar. Nós temos que mostrar força, tá tudo bem, porque eu sei que a última palavra não é do homem. Esse projeto pode estar dando errado hoje, pode estar amassado hoje, mas se Deus chegar, as coisas vão mudar. Irmãos, a mulher está levando o sonho dela. Transparente, todo mundo sabe. Acabou, pare de sonhar. Só que do outro lado, a Bíblia faz questão de dizer, de um lado vem a multidão para sepultar o projeto, mas do outro lado vem um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. De um lado vem a multidão dizendo, acabou, é o destino de todos, já foi. Só que do outro lado do projeto chega Jesus e diz, pare! E a morte que nunca parou para nada nem ninguém, nem o semáforo é ousado de parar a morte. E Jesus diz, pare, não chores, mulher. Porque quem pode, agora nas minhas palavras, restaurar os seus projetos, os seus sonhos, está aqui diante de ti. Vem cá, Pri, você vai pregar comigo hoje. Segura aqui. Segura aqui quietinho. De um lado vem a mulher, e todo mundo aqui está vendo que o projeto deu errado, que o projeto amassou. Só que do outro chega Jesus, andando com a multidão da vida. Sabe qual é a primeira reflexão? Qual é a multidão que você está andando? Com a multidão da vida ou com a multidão que não sonha? A multidão que só profetiza a morte. A multidão da morte, os amigos que você diz, eu vou começar. Nem comece que vai dar errado. Ou os amigos da vida, eu vou começar, eu estou contigo, vai que vai dar certo. Eu estou orando por você, porque eu torço pelos seus projetos.
Qual é a multidão? As duas multidões, elas se encontram. Uma carregando a morte, mas uma carregando o dono do milagre, Jesus Cristo de Nazaré. Pare o funeral. Jesus pode ser conhecido como o estraga-velório, porque quando ele chega, o que estava morto vai ter que ressuscitar. Parou! E a Bíblia diz que Jesus toca no esquife, toca no que está morto. Às vezes tem pessoas aqui dentro das igrejas, que erram, pecam e se distanciam de Deus, morrem. Só que olha o ensinamento que Deus está dizendo. Eu não tenho nojo do que é podre. Eu não tenho nojo do que morreu. Eu não tenho nojo de quem não prega mais, de quem não canta mais, de quem não é o mesmo. Eu toco! Todo mundo está com as mãozinhas distantes. Mas Jesus diz, a Bíblia faz questão de dizer que Jesus toca no caixão. E agora, igreja, dobre a atenção. Jesus diz, segure, menino, sonho dessa mulher, tudo o que ela tem, levante. O seu projeto, o seu sonho amassado, despedaçado, às vezes pelos outros, às vezes por você mesmo e às vezes pela circunstância da vida. A doença vem e não te pergunta se você quer ela. A circunstância da vida te deixa morrer, te deixa matar o sonho que você tinha. Só que Jesus, que é o dono da última palavra, que a gente vai cantar para terminar, eu consigo imaginar, não existiu louvor, Fabrício, mas eu consigo imaginar ele dizendo, volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Jesus pega o projeto, claro que aqui é figurado, aqui é o seu sonho, que você pode escrever o que você quiser, mas Jesus toca no menino, e o menino teve que criar coração onde já estava morto, teve que criar nervo onde já não existia, e Jesus restaura o projeto e diz, volte a sonhar. Só que você vê que quando Jesus restaura o projeto, fica cicatriz, fica marcas. Olha, não é o mesmo quando a gente passa pelos processos, quando a gente passa pelas dores. Jesus restaura, temos uma vida nova, porque Jesus pagou os nossos pecados, mas tem a cicatriz. Lembra da cama? É para você não esquecer de onde eu te tirei e para você não querer voltar lá. Estava amassado, eu restaurei, mas todo dia você vai ter que conviver. Jesus que fez isso, Jesus que restaurou, não foi o homem, não foi ninguém, foi Jesus. Segura aqui. Você consegue imaginar como aquela mulher saiu de casa? Triste, chorosa, se quebrantando. Antes de vir para o culto, você pode ter saído assim, igual aquela mulher com sonho morto. Só que Jesus, quando chega na história do outro lado, ele diz, você vai voltar para casa diferente. Você não vai ser a mesma pessoa, porque o meu toque trará mudanças. Consigo imaginar aquele menino que estava morto, chegando em casa e pisando, mamãe, 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 eu sou o teu milagre, eu estou de pé. E aquela mulher que sai triste, irmão Neninho e toda a igreja, volta saltando de alegria, porque antes de Jesus a gente pode andar depressivo, cabisbaixo, sem esperança, mas se Jesus chegar, eita, que a gente volta diferente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode me ajudar, mas Jesus ajuda. As pessoas podem não estender a mão, mas Jesus está do meu lado. Se Ele tocar, imagine a festa que foi na casa daquela mulher. E mais, Jesus faz para todo mundo ver. Jesus não faz um milagre secreto, porque todo mundo viu o sonho morrer. E todo mundo vai ter que ver o sonho ganhar vida. Eu trago para um outro âmbito. O que a gente magoa em público não pode ser pedido perdão em particular. Tem que ser para todo mundo. Aleluia. Porque é transparente, todo mundo estava vendo que o projeto tinha dado errado. Mas Jesus chega na história e diz, volte. Deus ainda realiza sonhos. A mulher vai sair da cidade e as pessoas vão dizer, não tem mais jeito. Só que você já ouviu um ditado que não está na Bíblia e é verdade. Jesus não chega adiantado nem atrasado.
ele chega na hora certa. Não vai sair da cidade, vai ser aqui para todo mundo ver. Eu vou mostrar o meu poder e glória. O filho ressuscitar foi um troféu, foi uma alegria. Jesus pega o menino que levantou do caixão o sonho dela e coloca na mão dela. A Bíblia faz questão de dizer. Por quê? Porque Jesus não entrega troféu na mão errada. O projeto não foi você que orou, não foi você que sonhou, não foi você que batalhou, que trabalhou. Jesus entrega na mão certa. Você pode trabalhar comigo e eu não te reconhecer, pode trabalhar comigo na igreja e eu não valorizar o seu valor. Eu erro a mão de quem valorizar. Eu erro o troféu, era para entregar para você, mas eu entreguei para ele porque eu achei mais presença, achei mais amigo meu. Eu erro a mão e as pessoas podem ter errado em te recompensar, mas Jesus pega o projeto e não entrega na sua mão, não entrega na sua mão. Jesus entrega o projeto na mão certa, na mão de quem deixou de sonhar. Esse é seu Deus, Wesley. Ele é grande? É. Maravilhoso. Sabe qual é o pior? Tem muita gente que, devido também não acreditar em Deus, de não buscar a presença de Jesus, não para na porta da cidade, mas permanece, não dá ouvido à voz de Deus. Chega no cemitério, sabe? Aí que é difícil, presta atenção. Chega lá, com o projeto acabado e joga a terra. Pessoas vivem a vida toda dizendo, amanhã eu tiro do papel, amanhã eu faço. Passa 1 ano, 2, 10, 20 anos e a pessoa morre com um sonho dentro dela. Eu vi uma frase que diz que o lugar mais rico, Cauã, é no cemitério. Por quê? Porque lá no cemitério tem músicas que nunca foram escritas, morreu junto com o compositor. Tem pregações que nunca foram pregadas porque não teve coragem, morreu junto com o pregador. Tem empresas, tem lugares que nunca foram explorados, empresas nunca foram abertas porque tiveram medo de sonhar, tiveram medo de executar. Morreu e o projeto e o sonho morreu junto. Não temos o poder de desenterrar, de escavar covas, mas se você vê naquele cemitério, quantos quiseram sonhar e tiveram sonhos e levou para o túmulo. E acabou. Sonhe e ouse a sonhar. Mas não adianta sonhar se você não tiver a coragem de tirar do papel, de dizer, eu não posso, Jesus, mas o Senhor indo na frente, vai dar certo, irmão Breno, porque Deus é fiel. Mas mesmo que o sonho esteja sepultado, terminado, acabou. Eu conheço um homem que há 4 dias cheirava mal. Acabou, aí não tem mais jeito. É quando você nem lembra mais do sonho. É quando nem você tem preguiça de pensar nele. Aí Jesus dizendo, vai ter que ressuscitar. Vai ter que vir dos mortos. Porque o sonho o homem sepultou. Mas eu mando vir para a vida. Lázaro, vem para fora, porque eu mando no céu, mando no inferno, eu mando na morte. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é poderoso, irmã. Deixa eu te ensinar a pregar mais eu. Vai ser missionário aqui, viu? Venha comigo, Luísa. Você tem sonhos também. Faculdade, já pensou? Veterinária. Vamos botar médica, né? Ganha muito dinheiro. Olha lá a mãe dela ali. Então vamos botar aqui médica. Tá aí o projeto, né? Vamos dar esse exemplo para a gente concluir a mensagem, porque a gente está falando de sonhos. Enquanto o sonho está dentro dela, ninguém manga. Ninguém dá risada porque não conhece. Por isso que um ditado muito certo, Léo, às vezes é o que ninguém sabe, ninguém estraga. Às vezes não podemos contar para as pessoas erradas. Conte para Jesus, conte para Deus, porque Ele sabe onde está doendo e Ele não vai mangar do seu sonho, Ele vai ajudar a realizá-lo. Mas um dia ela caiu na graça de contar. Mostra aí, mostra aí. Mostrou para um e lá vem, né? Você gosta de estudar? Desista. Por que você não faz uma coisinha mais simples? Né? Você bota o currículo ali. Esse sonho é grande demais. Eu gosto de você, eu quero o seu bem. E para eu não ver que você vai se matar nos estudos, sonhe não com isso. A gente não percebe que o projeto está morrendo por quem está do nosso lado. Ditado muito certo, Wesley. As más conversações corrompem os bons costumes. Aprendi com o pastor Almir. Diga quem tu anda, que eu direi quem tu és. É um ditado muito popular.
Chega outra amiguinha da classe. Até ela mesmo se desanima. Eu vou concluir porque senão ia ficar a noite toda rasgando papel aqui. Então você entende que tem um momento, quero que você rasgue, tem um momento que ela mesma passa a não acreditar, que ela mesma passa a ser incapaz de dizer, não é para mim mesmo não. Escolha outro, Jesus. Isso está na Bíblia. Deus chama Moisés e diz, é você. Eu sou gago, eu não sei falar. Escolha um mais capacitado. Jeremias, eu te chamei como profeta, mas eu sou uma criança, Deus. Escolha outro. Às vezes Deus não nos escolhe pelas nossas capacidades, porque Deus tem dificuldade, entre aspas, para usar quem é cheio de si. Eu prego, eu canto, eu sou o cara. Aí Deus diz, eu boto no canto. Eu quero é quem não se acha capaz, quem se acha incompetente. Aí eu tenho facilidade para usar, porque eu vou provar para ele, vou provar para ela que eu não erro nas minhas escolhas. É você! Isso é muito forte, igreja. Tá filmando aqui porque você que está em casa não veio para a igreja, mas a igreja está indo até você. Dê um amém para o irmão ou a irmã que está assistindo lá. Ainda vai editar o vídeo. Ó, presta atenção, igreja. E quando o sonho, você não consegue nem mais ler a letra que você escreveu aqui aí. Tá tão esquecido, tá tão no passado, tá tão machucado por pessoas que diziam amigos, que nem existe mais. E minha amiga que fica cabisbaixa, fica triste. Você conhece uma pessoa assim que no olho você não vê mais o brilho, não vê mais a vontade de viver, não vê mais o desejo de alcançar horizontes, de sonhar, de ajudar a família, de vencer? Mataram o sonho da menina. Mas você sabe, Jesus é especialista em restaurar sonhos perdidos. Quando amassaram, ele colocou de pé. E agora o que é que a gente vai fazer ali para concluir, Fabrício e toda a igreja? Deus, através da palavra dele, glória a Deus, Deus, através da palavra dele, que é viva e eficaz, começa a ressuscitar aquilo que mataram na vida dela. Ei, 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingida. Eu sou o seu pastor, Salmo 23, e nada te faltará. Eu sou o Alfa e o Ômega, e é eu que digo, não é quem rasgou seu projeto que paga suas contas, e não é eles que estão do seu lado quando você chora. Sou eu, e eu te digo, diz o Senhor, volte a sonhar. Ela volta a estudar, Fabrício. Ela volta a se dedicar. Meu sonho é a medicina. Eu não vou ligar para o que falaram. Eu sou grande, eu não sou o que eu penso ser, porque Deus tem coisas maiores para a minha vida. Vamos evoluir no tempo. Você passou anos, não ligou para as críticas, não ligou para quem matou os seus sonhos. Por quê? Porque Jesus chegou primeiro e agora dentro de você o seu olho brilha, porque você voltou a sonhar. Aí, isso que é lindo em Jesus, o mesmo objeto de humilhação, os mesmos fragmentos, irmã Soledad, a mesma coisa de humilhação, Deus usa a nossa vergonha para nos honrar. Dobre a atenção que você entende. Cadê meu amigo? Vem meu amigo agora me pregar comigo. Segura aqui. Nós matamos o sonho dela. Está aqui na nossa mão. Sua vontade de sonhar foi morta por nós ou por você. Deus chegou primeiro, disse volte a sonhar, porque o papel da igreja é esse, mostrar que os sonhos de Deus são maiores que os seus, Cauã. Mas o objeto de humilhação, toda vez que ela olhasse para esse papel, ela ia dizer, foi ali que eu morri. Aí Deus pega o mesmo objeto e agora eu quero que você se imagine no dia da sua formatura. Passe para cá para receber o canudo, para receber a sua formatura. No dia que você se formou médica, porque a igreja ressuscitou o sonho dentro de você. O mesmo objeto de humilhação, passe, joga para cima. Deus faz virar festa. Não era morte? Virou confete, virou aplauso. O sonho foi realizado, não como você pensava, mas como Deus queria. Deus é especialista em transformar lágrimas em riso, dor em alegria e sonhos mortos em realidade. Por favor, igreja, volte a sonhar. Volte a sonhar.
Deus ainda realiza sonhos. Deus realiza sonhos. Eu estava ali, fui trabalhar na cidade de Estância. E aí, menino novo, irmã Rosinha de Solidar, eu fui na praia. Quando eu chego na praia, o carro, que a gente estava para se divertir, atola na praia. Esse que você veio dirigir. O carro atolou na praia, irmão Roberto. E aí a gente se contesta. Eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus. Por que as coisas ruins acontecem comigo? Está na Bíblia. É porque a gente não busca a resposta no lugar certo. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. A chuva cai para quem é bom e a chuva cai para quem é mau. As coisas acontecem para todos, mas o nosso refúgio será que tem sido o nosso braço ou o Senhor dos Exércitos? Igreja, aquele carro atola na praia. Fica uma treva. E aí, eu estava com o joelho machucado, a gente é carne e a gente começa a contestar. Por que, Deus? Pior, a chave do carro ficou presa dentro do carro, num deserto, sem lugar nenhum. Os vidros sobem e agora o carro está atolado e eu estou sem a chave para entrar dentro dele. É onde eu e você, como ser humano, você sabe, você vai se identificar porque alguma coisa parecida já aconteceu com você. Por que isso? Eu não merecia, eu não precisava passar por isso, Deus. Igreja, o carro fica atolado, irmã Rosende, e aí eu fico umas 3 horas tentando desatolar, tudo mais, e a gente vai contestar a Deus. Só que, igreja, dobre atenção. Estância para Simão Dias é uns 60 quilômetros. A gente vinha, pasmem, assim que desatolou o carro, a gente veio para Simão Dias direto, porque já estava tarde. Porque aquelas 3 horas a mais, tentando desatolar e tirar a chave de dentro do carro, mas glória a Deus, a gente conseguiu e Deus foi glorificado. Aquelas 3 horas a mais desatolando o carro, fez com que a gente desistisse de ir em outros lugares, talvez em outra praia, aproveitar mais o tempo. A gente veio para casa, parou o carro. As rodas do carro da frente estavam soltas sem parafuso. Solta. E eu lembro que de Lagarto até Simão Dias, eu vinha pregando para o rapaz. Jesus é bom, mas vale a pena servir esse Deus? Jesus é maravilhoso. E eu não sabia que a roda solta. Em qualquer curva, o meu sonho poderia ter morrido na cidade de Lagarto, em meio a ela. Mas o Deus, lembre da mensagem, que realiza sonhos, Ele manda na morte. E Ele diz, não vai parar, porque mensagens como essa têm que chegar no seu coração. A morte tentou parar. Acredite, a morte tentou parar. A roda solta. Por que isso aconteceu? Para explicar. Eu troquei junto com a minha mãe, mandei trocar, e o mecânico que trocou os pneus do carro, infelizmente, talvez ele esqueceu. Mas aquele esquecimento de apertar uma roda poderia custar uma vida. Mas a última palavra não ia vir da mão dele. É Deus dizendo, o que os homens erraram, fracassaram e não puderam te ajudar, chega os meus anjos e diz, não vai morrer o sonho, não vai morrer o projeto. Vai acontecer! No outro dia eu pego o carro e levo no lava-jato com a roda solta. Lavo o carro todo, aí eu vou guardar em casa. Naquele quebra-mola ali, Ismael estava. Naquele quebra-mola ali, a roda solta. E o carro cai em cima no meio da pista. Plum. Aí você ainda tem a coragem de contestar a Deus. Deus, por quê? Aí você começa a entender o tamanho do milagre e livramento na sua vida. Você começa a entender que enquanto eu pregava, Deus cuidava. Enquanto a gente faz a obra de Deus, Deus cuida da família, Deus cuida da casa, Deus cuida para que o seu sonho se realize. A roda cai, eu fico meio desesperado, não entendo a situação. Amigos lá que apareceram, ajudou a colocar no lugar. Só que, quando o pneu cai, vocês podem ver no final do culto, quem quiser eu mostro. Na porta do motorista ali, ficou uma cicatriz. Lembra dela? Tem livramentos que acontecem com você e você nem sabe, mas está aqui. Você nem tomou conhecimento do que aconteceu e que você foi livrado. E que se não fosse a mão de Deus na frente, você não estava aqui. Mas tem livramentos que Deus faz questão de te mostrar. Vai ter que ver, porque eu sou Deus. Me lembro de Jó, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora conheço o Deus da última palavra, que cuida de mim, cuida de você, é nos mínimos detalhes. A cicatriz fica para quê? Para que toda vez que eu olhe, eu lembre de onde eu saí. Quero desviar, não quero saber mais de igreja não, o mundo está melhor. Lembra de onde eu te tirei? Lembra das promessas? Lembra os sonhos que eu tenho contigo?
Tá lembrado não, é? Eu vou mostrar a cicatriz, eu vou mostrar a marca para você lembrar do livramento. Eu não posso terminar a mensagem sem dizer sonhar com o quê, né? Você acredita que tem pessoas que sonham em passar por cima de alguém para chegar aí onde quer? Tem pessoas que botam o sonho acima de tudo e todos. Eu quero um carro. Não importa se eu vou roubar, se eu vou matar, se eu vou pisar no pescoço de alguém. Eu quero! Aprenda isso. O seu sonho não é mais importante do que a vida de alguém. Deus realiza o sonho no tempo dele e da forma dele. Não adianta se apressar, não adianta se esticar no meio. Aprenda a respeitar o tempo de Deus. E se você for em direção a ele, o sonho vai acontecer. Tem coisas que não tem que viver não. Tem coisas que tem que morrer. Tem que morrer. A minha vontade de querer passar por cima de alguém, de colocar meu sonho acima de tudo e todos. Pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. E tem sonhos que tem que viver. Mas esqueça de mim, você vai esquecer meu nome, mas não esqueça essa mensagem do seu coração. Deus ainda realiza sonhos. A gente tem muitos sonhos na terra. Meu sonho era ser pregador e eu não sabia, mãe. Eu hoje no chuveiro, olha, eu tomei banho hoje. Eita glória, dê um amém, igreja. Como diz os mais velhos, irmã Rosenda, como diz os mais velhos, perante a Deus do céu. Era eu no chuveiro e aqui, ó. O menino vai gritar, o menino vai ressuscitar. Jesus é fiel. É, porque o seu sonho, quando está tão vivo, você não consegue escondê-lo. Era dentro de casa e eu pulando na sala, meu padrasto dormindo e eu, o menino vai pular, o menino vai ressuscitar. O sonho não morreu. Prego olhando para o espelho. Eu acho que você canta também, canta no chuveiro, porque quando você vive demais perto do seu sonho, ele não consegue ser escondido dentro de você. Prometi concluir. Não há nada de errado, irmão Nininho, você sonhar. Mas não sonhe somente com a terra. Meu Deus, eu sonho com um carro. Amém, trabalhe, Deus é fiel, Deus é o dono do ouro e da prata. Mas aquele que espera só nessa vida é o mais miserável de todo, falou o apóstolo Paulo. Você pode sonhar com sua casa própria, você pode ter os maiores sonhos, mas eu aprendi lendo a palavra de Deus que o maior sonho que um homem, que uma mulher pode ter é sonhar em ver face a face a presença de Deus, em dizer eu venci a carne, eu venci o pecado, eu venci o mal, eu venci e realizei o meu sonho. O meu maior sonho era chegar no céu, era dizer que valeu a pena renunciar ao pecado, renunciar à carne. Sonhe com a terra, mas não deixe de sonhar, jamais, com o céu, porque ele é de verdade. Termino. Um rei tinha 4 filhas. Quantas? Uma filha se chamaria riqueza, outra filha se chamaria fama e outra filha se chamaria amigos. O rei tem 4 filhas, riqueza, fama, amigos e a última filha, qual era o nome? Alma. A vida toda esse rei cuidou da filha riqueza. Nas melhores festas eu quero você do meu lado. Fama, me acompanhe por favor. Amigos, você precisa de alguma coisa? Então o rei sempre cuidou das 3, mas a alma era desprezada e no canto. Nem lembrava, passou os anos que ela existia. Só que falei que ia ser breve. Um dia a morte bateu na casa desse rei e ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha a fama ao lado dele. Papai, estou contigo. Só que o rei precisou morrer e ele faz um pedido estranho. No leito da morte ele quer que as 4 filhas venham particularmente a ele e ele vai fazer um pedido. Entra a primeira filha, riqueza. Minha filha, seu pai já está velho, está deixando essa terra. Eu vou fazer um pedido inusitado. Não é normal pedir isso. Mas se você me ama, o quanto que eu me dediquei a você na minha vida toda, venha comigo. Vá comigo para o leito de morte. Eu não sei, é um pedido estranho o próprio rei pedir tipo a morte da filha, mas ele amava tanto que ele queria que a filha o acompanhasse no leito de morte. E ela diz, meu pai, infelizmente, nessa altura do campeonato, eu não posso te acompanhar. Eu não posso. Virou as costas, entra a outra, a riqueza. E os amigos não puderam ir com ele. Vem para a terra, você tem na terra, você sonha na terra, mas fica na terra. Entra a última,
que não foi cuidada, que nem era lembrada que existia, descuidada. Consegue imaginar a maltrapilha? E ela aparece, ele nem lembrava que existia uma alma. Mas a filha se apresenta e ele nem pergunta: papai, eu sou a única que vou contigo. Se para o céu, estarei lá. Eu sou a alma e eu te acompanho aonde você escolheu. A questão é que aquela alma estava descuidada. Aquela alma não estava adornada, não estava bonita. A vida toda não se preocupou em cuidar dela. Consegue imaginar como estava aquela filha? Mas ela diz: eu sou a única que quando acaba os amigos, quando acaba a fama, quando acaba os sonhos da terra, você vai comprar uma casa, mas a casa vai ficar aí, você vai comprar um carro. Sonhe! Sonhou, aconteceu, e aí agora? Será que você só se dedicou aos sonhos da terra? Ou você vai prestar mais atenção que esse rei é você? Que esse homem é você? E que você tem tempo para administrar. Dá tempo de tudo, Léo. Dá tempo de eu me divertir, de eu praticar um esporte, de eu valorizar os meus amigos. Paro na rua: oi, tudo bem? Não é para você esquecer também. Dá tempo de tudo. De você sonhar, de você passear, de você ser feliz. Mas já percebeu que Deus pede uma pequena parcela? Uma pequena parcela, e a gente já está procurando um relógio. Mas eu te dou uma notícia. Essa noite, durante todo o culto, você cuidou da sua alma. Estava esquecida, talvez você nem lembrava que existia. Mas ela dobre a sua atenção, porque no momento da morte é a única que vai te acompanhar. Para onde você for, meu rei, eu estou contigo. Aonde você quer passar o resto da sua vida? Aonde você quer passar os seus sonhos? Termino dizendo: o céu é de verdade. Nunca pare de sonhar com ele. Olha o que você diz, vai! Você diz que não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou volta atrás, mas Deus está dizendo. Glória a Deus! Aleluia! Feche seus olhos, igreja! Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus